1 Coríntios, capítulo de número 18, capítulo de número 1, verso de número 18. Diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador, o inquiridor desse mundo, desse século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo, tropeço para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, te pedimos a Tua graça nesse momento, Senhor. Te pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco, ó Deus, através desse momento de pregação, desse momento de ministração, que o Senhor possa, Deus, encontrar em cada coração um lugar onde o Teu Santo Espírito possa habitar e onde a Sua palavra, que é frutífera, possa frutificar. Que em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que se levanta contra a ministração da Sua palavra, venha cair por terra. Que o Senhor possa revigorar aquele que está cansado, aquele que está com sono, que o Senhor possa despertá-lo. Abra os nossos ouvidos, quebranta os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A cidade de Corinto, eu tinha até trazido um mapa, só que não rolou. Acabou na correria, eu não consegui. Mas a cidade de Corinto era uma cidade, uma das principais, um dos principais centros urbanos na época do apóstolo Paulo. A cidade de Corinto, ela fica numa região de terra, e com o mapa ajudaria muito você entender isso, mas numa região de terra chamada Istmo de Corinto. Imagine aqui o mapa mundi, e aqui está toda a Europa. Em um determinado lugar, há um pedacinho de terra que liga a Europa com uma outra faixa de terra um pouco maior. Esse pedacinho de terra de nada ficava a cidade de Corinto nos tempos do apóstolo Paulo. A questão é que ela era uma das principais cidades, porque a cidade de Corinto tinha 2 portos. Naquela época, lembre-se que não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, então o comércio sendo fluído por navios era comum. Por navios, por mulas, enfim. Mas o que acontecia quando Roma queria comercializar com o Oriente, ao invés de dar todo um contorno pela Acaia, os mercadantes desembarcavam no porto desse lado, do lado ocidental, é difícil falar sem um mapa, no lado ocidental, passava-se a pé, descarregando tudo que estava sendo comercializado por terra, até o outro porto do outro lado. Isso economizava muito tempo, meses de viagem, fora os perigos. Por esse motivo, a cidade de Corinto era uma cidade diversificada, porque ali você não tinha somente os cidadãos ali do Império Romano, ou então aqueles que eram descendentes dos gregos, mas você tinha tudo quanto é pessoas indo para aquele lugar. Pense na cidade de Corinto como uma grande São Paulo. São Paulo você tem o bairro onde tem japoneses, onde tem coreanos, onde tem árabes, libaneses. Na São Paulo, que nós conhecemos, tem de tudo, não é verdade? Você tem bairros ali que são específicos, você fala, olha, ali eu sei que tem um pessoal ali que tem comida árabe, comida japonesa, você vai na Liberdade, enfim, Corinto era uma cidade
parecida com a cidade de São Paulo. Era uma cidade diversa. Por esse motivo, Corinto continha ali raças, nações, diversas nações morando em seu território, diversas classes sociais, os ricos, os pobres, os senhores, os escravos, lembre-se que naquela época existiam escravos, e também Corinto tinha diversas religiões. Historiadores dizem que existiam pelo menos 12 templos a deuses pagãos, na cidade de Corinto, e um deles, um dos maiores e mais importantes templos, era o templo de Afrodite, considerada como a deusa do amor. Alguns historiadores dizem que no templo de Afrodite existiam quase cerca de 1000 prostitutas culticas, 1000 sacerdotisas prostitutas, porque eles acreditavam que a adoração a essa deusa, ela era feita através do ato sexual. Então havia ali a prostituição cultica. Isso não acontecia somente no templo, mas a cidade também era uma cidade impura, uma cidade onde reinava ali a lascívia, onde reinava ali os prazeres da carne. Claro que isso não era coisa que se encontrava somente em Corinto. A gente vê isso nos nossos dias, nos dias de hoje. Mas Corinto era conhecida como isso, como uma cidade depravada. Eu sei que os irmãos palmeirenses vão vibrar, mas dizem que existia um verbo, um dito, que era corintianizar. Olha os irmãos palmeirenses falando, está vendo? Desde o início, essa raça não presta. Né? Mas corintianizar é quando a pessoa estava se perdendo depravamente. Né? Claro que eu devo lembrar os irmãos palmeirenses que Deus é fiel. Amém? Piadinha velha, né? Enfim, a cidade de Corinto era uma cidade diversificada, era uma cidade importante por causa dos seus 2 portos, era uma cidade onde havia um número imenso de deuses. O Império Romano herdou isso do Império Grego. E na igreja de Corinto não era diferente. A igreja de Corinto também era constituída por uma diversidade de pessoas. Você tinha ali ricos, você tinha pobres, você tinha judeus, você tinha gentios, romanos, gregos, pessoas de outras nações. Agora, a carta que Paulo escreve a Coríntios é uma resposta a uma reclamação que ele recebe. Paulo já havia plantado a igreja de Corinto, ele ficou 18 meses em Corinto, na cidade de Corinto. Não pense que Paulo só plantou uma igreja, abriu uma igreja em Corinto, porque era uma cidade depravada e precisava da mensagem do Evangelho. Isso é verdade, claro. Mas Paulo, como um bom homem de Deus e inteligente, ele planta uma igreja num lugar onde precisa de uma igreja. Hoje em dia é um pouco meio confuso isso, não é verdade? Eu lembro que eu congregava numa igreja e a gente estava um bom tempo, uns 12 anos por lá. Daqui a pouco abre uma igreja do lado, em tantos lugares que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam de uma igreja aberta, a igreja abre do lado. Uma igreja famosa, aí que está na televisão, enfim. Mas Paulo não, Paulo é estratégico. Imagine só que os marinheiros, os integrantes do navio, eles desembarcam de um lado de Corinto. Eles têm que atravessar a pé e levar todos aqueles materiais que eles estavam comerciando para o outro lado, para embarcar em um outro navio e continuar a viagem. Nesse meio termo, imagine se um marinheiro, se um marujo, ele ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho da graça. Essa pessoa era convertida, essa pessoa se rendia a Jesus e ele continuava a viagem. Imagine de Corinto quantas pessoas conheceram a Deus e quantas pessoas acabaram sendo evangelistas diante do mundo. Paulo foi estrategista também. Ele funda essa igreja, ele planta essa igreja. 18 meses ele continua suas viagens missionárias e num determinado momento da sua vida ele recebe uma reclamação. Reclamação daqueles que são da casa de Chloe. A casa de Chloe fala, olha, está acontecendo algumas paradas meias estranhas aqui na igreja de Corinto. Então, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, pelo menos essa é a primeira carta que nós temos nas nossas mãos, não vem ao caso, mas alguns dizem que havia mais 2 cartas, então eram 4, mas só chegou nas nossas mãos e Deus quis assim 2. Mas nessa carta, Paulo então começa a tratar sobre as divisões da igreja. Ainda no capítulo 1, antes do versículo 18, Paulo ele fala daqueles que se diziam ser de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e isso acabava fazendo aquelas famosas panelinhas na igreja.
Paulo trata disso. Paulo também trata de questões de moralidade sexual. Paulo fala que existia um homem que casou, teve relações sexuais com a mulher que agora era sua mãe, sua madrasta. Então havia depravação até mesmo dentro da igreja. Paulo fala sobre a organização e a ordem do culto. Nós temos o famoso texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, onde Paulo trata sobre a ordem na ceia do Senhor. Logo mais nós vamos cear, amém? Paulo também fala sobre os dons, e também num determinado momento da carta, para alguns esse é o ápice da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala aquele famoso texto que virou música dentro da igreja, música fora da igreja. Ele fala sobre o amor. Porém, aqui no começo da carta, Paulo ele já arrumou algumas coisas, já acertou algumas coisas, já falou, ele já deu os seus pitacos, já começou a exortar, principalmente esses que se diziam ser de Apolo, ser de Pedro, ou até mesmo ser de Paulo, ou ser de Cristo. Ele já começa a exortar esses que fazem uma panelinha dentro da igreja. E Paulo ele expõe, então, um evangelho a Corinto, assim como ele já havia feito, mas ele continua expondo um evangelho contracultural. O que é o evangelho contracultural, Alex? É o evangelho que vai contra a cultura do mundo. O mundo fala que você tem que ter garra, tem que ter gana, que você tem que ir para cima. Se tiver que puxar o tapete de alguém, puxa. Se tiver que cuspir, dá um guspe, dá um soco, faça isso. Faça tudo o que for possível para você ser feliz, para você ser bem-sucedido. O evangelho de Cristo fala: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são mansos, os que são pobres em espírito. Ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho que o apóstolo Paulo expõe aos habitantes de Corinto, é um evangelho contracultural. Uma questão também que nós vemos, a partir do texto que nós começamos a ler, é que Paulo ele faz um jogo de palavras. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz o seguinte, preste atenção, está com a Bíblia aberta aí? Abre aí. 1 Coríntios 1, 17, Paulo fala: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Preste atenção, não com sabedoria de palavra. Essa sabedoria de palavra é aquela pessoa eloquente, que fala bonito, que fala pomposo. O capítulo 2 ele fala um pouco mais sobre isso. É aquela pessoa que quer provar com argumentos, né, e faz toda aquela pomposidade, aquela volta. E ele continua: não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. E no verso 18 ele fala: certamente a palavra da cruz. Ele coloca de um lado sabedoria de palavras, ou seja, a sabedoria do mundo, como o mundo apresenta-se, e do outro lado ele coloca o evangelho, a palavra da cruz. São lados opostos, lados que não são conciliáveis. Então o apóstolo Paulo ele escreve a uma igreja que está num lugar perdido, porque ele fala: para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura, mas para aqueles que são salvos, ela é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo cita um texto que está em Isaías, no capítulo 29, versículo 14, não precisa ler, mas ele cita aqui, é o próprio Deus falando através da vida do profeta Isaías e agora através da vida do apóstolo Paulo. É Deus falando: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Naquilo que o homem se gloria, eu o destruirei. O homem pode tomar a sua vida toda ao estudo e à sabedoria. A cultura grega visava e valorizava muito a sabedoria, o conhecimento. Havia escolas de retórica, escolas de conhecimento, faculdades. E Deus se vira a essas pessoas e diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como cumprimento da profecia e olhando para a palavra da cruz, o apóstolo Paulo ele faz 4 perguntas. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? E por fim ele fala: acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Através da pregação de Cristo,
Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo. Deus não mostrou que os mais sábios desse mundo são loucos. Então, a partir do versículo 21, Paulo ele começa a deixar muito claro como o evangelho do Cristo crucificado destrói a glória do homem. Uma das funções do evangelho é destruir a glória do homem. Porque no verso 21, você acompanha comigo, 1 Coríntios 1, 21, ele fala, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Por mais que o homem tente, se Deus não se revelar ao homem, o homem nunca conhecerá a Deus. Se hoje você conhece a Deus, foi porque aprove a Deus, porque Deus, Ele desejou assim, se revelar a você. Pense bem, que se Deus ele não se revelasse, o homem estaria perdido. Se Deus ele não entrasse na história, o homem estaria perdido. É isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. Então ele continua, aprove Deus, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Novamente, ele faz esses contrapontos entre sabedoria do homem, sabedoria do mundo e a loucura de Deus, a loucura da pregação. A palavra da cruz é loucura para o homem. Ele sempre faz esses contrapontos. Então, no verso 22, ele apresenta três indivíduos. Ele apresenta três indivíduos. No verso 22, o apóstolo Paulo fala sobre os judeus que pedem sinais. O povo hebreu era um povo acostumado com milagres. Era um povo acostumado com as coisas que Deus fazia. Era um povo acostumado com ver o sobrenatural de Deus acontecer. Foi o povo de Israel que viu com forte mão Deus tirando o seu povo da escravidão do Egito. Viu as pragas que Deus enviou. Foi o povo de Israel que viu Deus sustentando o seu povo em meio ao deserto. Mandava maná, era água que saía da rocha. Era a coluna de fumaça que protegia durante o dia e a coluna de fogo que aquecia durante a noite. Esse povo pôde ver Deus trabalhando em seu meio e a favor deles. Deus deu as Escrituras, o Antigo Testamento a esse povo. É um Deus santo que se relacionou com um povo que era impuro. E mesmo assim Deus amou e cuidou tanto desse povo. Os judeus estavam acostumados com sinais. Se você lê os 4 evangelhos, você vê Jesus aqui nessa terra, andando entre nós, e os judeus pedindo sinais. Olha, faça um sinal para que nós venhamos crer, mesmo em meio a tantos milagres que Cristo acabou fazendo no nosso meio, no meio da humanidade, no meio daqueles que habitaram aqueles tempos. Agora, Paulo ele continua, ele não fala somente sobre os judeus que pedem sinais, mas ele fala também dos gregos, que buscam sabedoria. Nós temos os grandes filósofos conhecidos por aí, Aristóteles, Platão, Sêneca, tantos outros. São filósofos gregos. Como eu já bem disse, esses homens, essa cultura visava o conhecimento, queria saber entender como tudo acontece. Era normal você ver homens discutindo e discursando numa praça pública aos mais variados assuntos. Era normal dos gregos. Então nós temos os judeus que pedem sinais, nós temos os gregos que buscam sabedoria, e no começo do verso 23, Paulo apresenta o terceiro indivíduo. Ele fala, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Então você tem os judeus que buscam sinais, os gregos que buscam sabedoria, e nós pregamos o Cristo crucificado. Fora esses 3 indivíduos que Paulo apresenta aqui no versículo 22, no versículo 23 em diante, acompanhem comigo, Paulo ele fala sobre 3 reações ao Evangelho de Cristo. Então, a primeira reação ao Evangelho, depois que ele fala que nós pregamos o Cristo crucificado, ele fala que o Evangelho é escândalo, é tropeço para os judeus. Agora pensa comigo, você já deve ter ouvido
A última ceia eu preguei sobre os discípulos de Emaús e eu falei um pouco sobre isso. O povo de Deus era um povo acostumado aos cuidados de Deus. E Deus, por si, Ele promete ao seu povo que mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio às nações circunvizinhas, Deus, Ele proveria um Cristo, um Messias. Eles esperavam um Messias. Eles esperavam alguém que viria à terra e que redimiria a nação de Israel. Que faria com que Israel fosse a nação que julgasse todas as outras. Existem promessas e nós cremos que isso acontecerá um dia. Porém, estes, quando viram o Cristo de Deus, quando viram o Messias prometido por Deus, quando viram a Cristo Jesus, eles não acreditaram. Estudavam tanto as Escrituras e não conseguiram identificar o Cristo quando Ele veio. Fora isso, era inconcebível. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra comigo em Deuteronômio, deixa marcado aí que a gente vai voltar para 1 Coríntios. Deuteronômio 21, lá no começo da Bíblia. Um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 21. Porque era escândalo para os judeus. Porque a pregação do Cristo crucificado era tropeço para os judeus. Deuteronômio 21, um dos motivos. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, agora sim, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem em um madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. O povo hebreu tinha esse pano de fundo. Aquela pessoa que era pendurada no madeiro, ela era vista como um maldito, como uma pessoa, era tida como um maldito da parte de Deus. Agora, imagine eles esperarem um Messias poderoso, um Messias guerreiro, e eles veem que o seu Messias morre numa cruz, e é tido como maldito. Seu corpo tem que ser tirado logo, porque senão a terra vai ser contaminada. A palavra da cruz, a pregação do Cristo crucificado, é loucura, é escândalo, é tropeço para o judeu, por causa disso. Porque no imaginário hebreu, no imaginário dos judeus, isso não fazia parte. Agora volta lá comigo, 1 Coríntios 1. Porque não somente é escândalo ou tropeço para os judeus, mas no versículo 23, Paulo continua falando que para os gentios, a palavra da cruz, a pregação, o evangelho do Cristo crucificado, é loucura para os gentios. Aqueles homens daquela época que não faziam parte do povo de Deus, lembre-se que os gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Aqueles homens daquela época, ao verem alguém crucificado, essa pessoa era tida como a escória da humanidade. Havia-se leis que proibiam que cidadãos romanos fossem crucificados. A mais alta elite de Roma nem conversava e nem falava sobre crucificação. Isso era somente aos escravos que eram criminosos. A cruz, a pessoa que era crucificada era somente aqueles que eram escravos e criminosos. Então imagine que a pregação do Cristo crucificado aos gentios era loucura. Como pode um homem que é a escória da nossa sociedade ser o Salvador do mundo? Ser o Senhor e ser o Salvador do mundo. Assim como para os judeus era escândalo, para os gentios isso era loucura. Talvez nos nossos dias, para algumas pessoas também é loucura. Porque algumas pessoas lá fora poderiam falar: o que você vai estar fazendo num domingo à noite na igreja? Você poderia estar em tantos outros lugares, ou poderia estar descansando. Você vai trabalhar amanhã de manhã, vai pegar ônibus lotado amanhã de manhã, vai ter uma semana puxada, está dentro de uma igreja, 4 paredes,
tudo preto, isso é loucura. Falar com um Deus que ninguém vê, para algumas pessoas, isso é loucura. Acreditar nas palavras de um Deus que você nunca pôde tocar, que você nunca viu com os seus olhos, isso não faz sentido. Para algumas pessoas, elas continuam ainda, como o apóstolo Paulo ele demonstra. É um escândalo, é um tropeço e é loucura. Porém, o Evangelho de Cristo destrói a glória do homem. No versículo 24, ele então fala do terceiro indivíduo. Lembra que ele fala sobre nós que pregamos a Cristo crucificado, então ele fala desse terceiro indivíduo que somos nós. Versículo 24 fala mais para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Lembre-se, a igreja de Corinto era uma igreja diversificada. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E no versículo 25 ele usa ali um argumento muito, talvez, estranho a nós. Porque Paulo fala da loucura de Deus e Paulo fala da fraqueza de Deus. Aí talvez você se pergunte, Alex, Deus não é todo-poderoso? Vamos lá, Deus é todo-poderoso, sim ou não? Uma pessoa que é toda-poderosa tem fraquezas? Não, porque senão não seria todo-poderoso, não teria todo o poder. Mas Paulo ele não está afirmando que Deus ele tem fraquezas, como alguns pregadores pela internet fazem. Deus não está falando que Paulo não está falando que Deus é louco. Paulo está usando o argumento desses homens, dos judeus e dos gentios, dos gregos, contra eles. É como se Paulo falasse assim, olha, vocês estão falando que se nós cremos e entregamos as nossas vidas a esse Cristo que foi morto e crucificado, e que ressuscitou, isso é loucura? Se vocês acham que Deus é louco por fazer isso, saiba que essa loucura que vocês julgam é mais inteligente que a sabedoria de vocês. Se vocês falam que esse Cristo, que era poderoso, ele morreu numa cruz como um qualquer, saiba que esse argumento de vocês, essa fraqueza que vocês falam que Deus tem, é mais forte que toda a força de vocês. Então ele continua o versículo 26. Continue comigo, 1 Coríntios 1, 26. Fala, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa era a igreja. Hoje, talvez, o evangelho já é proclamado, temos empresários, enfim, temos homens com muito dinheiro, mas nessa época o evangelho alcançou primeiramente os pobres, as pessoas que eram desprezadas. A igreja primitiva tinha muitas viúvas, muitos órfãos que eram desprezados. Fora isso, também na igreja primitiva nós vemos muitas mulheres. Nessa época, a mulher era totalmente desprezada. Era vista somente como um instrumento de reprodução e nada mais. Então, o evangelho alcança primeiro os mais necessitados da sociedade. Havia-se homens que tinham algum poder político? Possivelmente. Homens que tinham algum tipo de poder na sociedade, ou então eram bem vistos? Possivelmente. Mas o apóstolo Paulo, ele continua falando, olha, é claro que no nosso meio não tem tantas pessoas que são de nobre nascimento, que nasceram num berço de ouro, que são tão sábios quanto os sábios aí da Grécia, de Roma. Então ele continua, pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Novamente, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Cristo crucificado, destrói a glória do homem. Por que nós não podemos nos gloriar? Porque nós somos estes. Por que não nos gloriamos na nossa salvação? Porque somos estes. As coisas loucas desse mundo. Como pode uma mulher que perdeu o marido, que o filho está nas drogas, e essa pessoa ainda sorri? Como pode a pessoa que foi desempregada nessa pandemia, e ela vai para a igreja, e ela continua ainda sendo fiel a Deus?
Como pode, talvez, um pai de família, às vezes, priorizar um momento de oração no seu quarto, do que ficar assistindo série na Netflix com seus filhos? São as coisas loucas desse mundo. Somos nós, as coisas fracas do mundo. As pessoas que não têm força alguma em si mesmo. Se você lembrar do Sermão do Monte, aqueles que são pobres em espírito, que reconhecem a sua fraqueza, a sua incapacidade, e a estes Deus chamou para envergonhar as fortes, as coisas fortes desse mundo. Deus escolheu as coisas que são desprezadas. Talvez aquelas pessoas que ninguém dava nada. Esse aí vai ser só mais um. Essa aí vai ser só mais uma. Esse aí, esquece. Daqui a pouco está no tráfego e está no caixão. A minha esposa fala que na família dela existiam pessoas que falavam, olha, essas daí vão arrumar filho antes de casar. As coisas desprezadas por esse mundo são as que Deus escolhe para reduzir aquelas que são. Os desprezados acabam sendo usados por Deus para reduzir aqueles que dizem que são algo. O Evangelho do Cristo crucificado não deixa que o homem se glorie. No verso 30, continuando, fala, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E no verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho de Cristo destrói a glória do homem. Alex, vai falar isso mais quantas vezes? Até ficar isso na sua mente. Até que nessa semana você vai ouvir a minha voz do nada. O Evangelho de Cristo destrói a glória do homem. Eu perguntei no início o que é o Evangelho. Só que para responder, talvez a gente deveria saber responder, e muitos cristãos não sabem. Por que Cristo morreu na cruz por nós? Por que Cristo Jesus teve que morrer na cruz por nós? Então vamos estabelecer a cronologia. Deus cria o mundo, e Deus não coloca o homem num mundo vazio. Você vê o cuidado de Deus logo no começo da criação. Deus não cria o homem e fala, senta aqui que agora, espera aí, eu vou criar tudo, e depois você vai se alimentar, depois... Não, Ele cria o mundo todo, tudo está pronto, então Ele cria o homem. Ele ordena o homem, Ele dá uma ordem para que o homem não coma do fruto proibido, o homem come e peca. O homem se rebela contra Deus. Agora, na justiça de Deus, aquele que peca contra Ele, aquele que comete pecado, acaba sendo punido. Porque então agora o homem, ele conhece a morte. A morte entra no mundo por causa do pecado. Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então o homem agora peca, conhece a morte e tem fim. Acabou a sua vida. Depois que morreu, ele não pode fazer mais nada por si mesmo. Agora, Deus sendo justo, Deus sendo justiça, é um dos atributos de Deus, Ele deveria e teria por certo condenar o homem. O homem, ele é justamente condenado pela ira de Deus, porque pecou. E o pecado de Adão não alcança somente Adão ou Eva, mas alcança toda a humanidade. É imputado sobre toda a humanidade. Então, Paulo, ele é certo quando diz, em Romanos 3, que todos pecaram. Agora, pense o seguinte. A ira de um Deus eterno só pode ser aplacada por um sacrifício que vigore por toda a eternidade. Porque se eu morro por causa do meu pecado, isso sem Cristo, eu já estou sendo punido. Mas o meu pecado foi contra um Deus que é eterno.
que não se prende às 24 horas do meu dia, que não se prende aos 12 meses do meu ano, que não se prende ao ontem, ao hoje, ao amanhã. Eu pequei contra um Deus eterno. Então, quando eu morro, eu tenho toda a eternidade para ser condenado ainda. Então, ainda que eu morresse por conta do meu pecado, a dívida ainda não fecharia. Porque eu agora sou um ser finito. O homem agora conheceu a morte, existe um fim para o homem. Então, somente algo eterno para sanar a dívida eterna que nós fizemos contra Deus. Agora, se Deus mandasse um anjo, Deus seria justo? Sim ou não? Não. Se Deus mandasse um anjo para pagar a nossa dívida, Deus seria justo? Não. Se Deus mandasse um querubim, seria justo? Não. Porque quem pecou contra Deus? O homem. Sim ou não? Então, pela justiça de Deus, o homem deve pagar. Mas o homem não consegue, porque ele é finito. Ele não é eterno. É aí que Cristo entra na história. Porque somente um ser eterno poderia nascer como um homem, viver como um homem, morrer na cruz como um homem, ainda sendo Deus. Então Cristo Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele morre por causa do nosso pecado contra Deus. O evangelho do Cristo crucificado destrói a glória do homem. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, e preste atenção, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a inutilidade da humanidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quão imprestáveis nós somos. Porque nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Porque anjo algum não pôde fazer nada para que nós fôssemos salvos. Coube a Deus decidir nascer como uma das suas criaturas, para que assim ele também fosse homem, e recebesse a pena dos homens, e recebesse o pecado dos homens, a condenação dos homens. E Cristo Jesus, sendo Deus e eterno, o sacrifício dele vigora por toda a eternidade. É por isso que em Apocalipse nós vemos o apóstolo João falando que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Significa que antes que houvesse tempo, antes que houvesse terra, o Deus eterno já tinha o seu plano separado. Cristo já tinha sido morto por nós e vigora por toda a eternidade o seu sacrifício. É por isso que o apóstolo Paulo fala que já não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Porque um Deus, ele teve que nascer de uma mulher, viver como homem, morrer como homem e morrer também como um Deus, para que ele continuasse sendo justo, pois ele sempre foi, e ele é e sempre será. E para que ele ainda expressasse o seu amor por nós. Você percebe como o amor de Deus é expressado por nós na cruz? Não é porque, Jesus ele recebeu as chibatadas no meu lugar, sim, também. Porque ele levou uma cruz que era minha, sim, também. Mas a questão é que o amor de Deus é expresso em Cristo Jesus na cruz. Porque se Deus deixássemos nós, a nossa própria sorte, nós não conseguiríamos nos salvar. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um sinal de humilhação. Um sinal de humilhação, não somente a Cristo sendo humilhado, mas um sinal de humilhação nós. Porque você com o seu dinheiro, você com a sua faculdade, você com os seus estudos, você com os seus contatos, não poderia fazer nada para se salvar. Às vezes a gente usa aquele versículo fora do contexto, né, como sempre. Ainda bem que Deus ele continua sendo fiel. Mesmo quando não somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Versículos como esse,
Histórias como as histórias que nós lemos na palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, deveria apontar para a nossa humilhação, deveria apontar para a nossa verdadeira natureza, que não conseguiríamos nada. Você tem noção que talvez você poderia ter uma vida muito melhor se estivesse lá fora, debaixo das garras de Satanás, ali no mundo, vivendo o pecado, ali, talvez você viveria uma vida melhor, mas segundo a sabedoria do mundo. Porque muito mais feliz é aquele que sofre com Deus do que aquele que reina em palácios no mundo. Muito mais feliz é aquele que entende a sua necessidade por Deus do que aquele que está abastado lá no mundo. Se hoje nós estamos aqui, é que partiu de Deus enviar o seu Filho para nascer como homem e morrer no nosso lugar. Quando o apóstolo Paulo ele escreve o que nós lemos, o nosso texto base aqui em 1 Coríntios, eu tenho certeza que ele tinha Jeremias, tanto que ele cita no versículo 31, mas abra comigo Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23. Jeremias 9, 23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, olha só, não é assim diz o Alex, não é assim diz o profeta Jeremias, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E para finalizar, esse é o texto que Paulo tinha em mente. Mas para finalizar, eu quero recorrer a um texto que eu amo. Talvez é o meu texto preferido em todas as Escrituras. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O Evangelho de Cristo destrói a glória do homem, porque o Evangelho de Cristo exalta a glória de Deus. Não há como você se gabar de algo que você não fez. Não há como você bater no peito e ter certezas de algo que não proveu de você, de algo que não veio de você. O Evangelho de Cristo destrói a nossa glória, porque as nossas confianças e as nossas garantias são destruídas. Você viu o coronavírus? Bastou um vírus que ninguém viu, ninguém vê. Você consegue enxergar? Não. Para que potências mundiais entrassem em crise. Para que na saúde, já tão debilitada, dos nossos países, do globo inteiro, houvesse crises. A economia entrou em crise. A saúde. Aonde estão os sábios? Aqueles que conhecem até hoje, estão tentando criar uma vacina. Eu sei que pode ser difícil da gente compreender. Mas também, por que não? Porque Cristo tem todo o controle do universo em suas mãos. E nós vemos que até vírus, que até pestes, que até pragas, são instrumentos de Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, a gente vai estar falando talvez um pouco no dia 31 aqui, mas Martinho Lutero fala que até o diabo é o diabo de Deus,
Porque até o diabo só vai até onde Deus manda, onde Deus deixa. Tudo isso acontece para nos colocar no nosso devido lugar. É tão triste ver pregadores, eu falo até por mim, pregadores falarem sobre um evangelho que fala sobre humilhação, sobre o nosso pecado, e eles andam assim, com o nariz em pé. Eu não consigo nem andar com o nariz em pé, que é tão grande que ele abaixa. Mas é tão estranho. A pessoa se torna cristã e já não conversa com mais ninguém. Já não conversa, já não fala, já não troca mensagem. A pessoa acha que tem o direito de colocar Deus na parede e falar, eu quero, eu determino, eu te mando fazer isso. O evangelho da cruz destrói a glória do homem. Nós não temos cara para chegar diante de Deus e exigir alguma coisa. Se Deus desse aquilo que nós merecemos, nós encontraríamos ira, a ira divina. O inferno, alguns dizem que é o lugar onde Deus não vai estar. E é mentira. Porque Deus estará no inferno. Deus vai estar no inferno, sim, em ira. O inferno vai ser o lugar onde a ira de Deus será despejada sobre todo pecador, sobre o diabo e seus demônios. Eu quero o que é meu, Deus, e eu bato o pé. Tem certeza? Você quer aquilo que você merece por direito? Aquilo que todos nós merecemos por direito? É a condenação. Quando nós nos reunimos na igreja para ceiarmos, é um grande momento. É por isso que a ceia não pode ser desprezada. Porque Paulo fala que quando nos ajuntamos para comer e beber, nós proclamamos aquele que foi crucificado, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus e um dia voltará, e nós reinaremos com ele. São nesses dias assim que nos reunimos como igreja para ceiarmos, que nós devemos fazer menção dele, lembrar do sacrifício de Cristo, e isso não traz somente amor aos nossos corações, isso faz com que nós estejamos no nosso devido lugar, de joelhos, de mãos erguidas. Por que de joelho? Porque de joelho você não pode fazer quase nada. Tenta ficar de joelho, tenta jogar futebol de joelho, difícil, né? Subir no ônibus, está ajoelhado, tenta, a gente fica incapacitado. De mãos erguidas, por quê? Já viu naqueles filmes? Que o ladrão vem e fala, mãos ao alto, ou a polícia fala, mão para o alto. Mostra que você não pode fazer nada, você está rendido. O Evangelho de Cristo nos coloca no nosso devido lugar. Lugar onde nós não temos audácia nenhuma de chegar a Deus e exigir nada. Ele não é obrigado a te dar uma boa família. Deus, ele não é obrigado a te dar um emprego bom. Deus, ele não é obrigado a te dar, sei lá, um carro do ano. Deus não é obrigado a te dar uma casa própria ou até mesmo prover o seu aluguel. Ele não é obrigado. Porque nós não mereceríamos. Ainda assim. Sabe qual é o nosso problema? É acharmos que somos bons o suficientes. Já viu quando a pessoa morre? A pessoa é detestada por todos, mas morreu, vira um santo. Tadinho, era tão bom. Você ouve, olha, o seu lugar, se não fosse Cristo Jesus, era dentro da ira de Deus. Aí você fala, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu falo licença, eu falo obrigado. Alex, essa semana eu dei 15 centavos para um rapaz que estava na rua. Eu sou bom. A gente pensa que a gente é tão bom. A gente pensa que existe bondade dentro de nós. A gente pensa que parte da gente isso.
Mas se existe bondade dentro de você, vem de Deus. Se existe bondade no mundo lá fora, no ímpio, saiba que também vem de Deus. Isso se chama graça comum. É a graça que não age em salvação do pecador. É a graça que age como um nivelador da ruindade do mundo. Não somos bons o suficientes. Tente, faça. Tente pelas suas próprias forças. Às vezes eu gasto tempos lendo livro. Pergunta para minha esposa, ela está ali. Lendo livro, estudando, e preparando a mensagem. E eu tenho o costume de pregar para mim mesmo. Então, eu prego pelo menos umas 2, 3 vezes a mesma mensagem. Uma para a igreja e as outras para mim mesmo. Para ver como é que vai ficar, qual vai ser a ordem que eu vou seguir. Mas se não for o Espírito de Deus, nesse momento aqui, de nada vale. Faça seus votos com Deus. Venha todas as terças, todas as quintas, todos os domingos. Sem Deus isso não vale de nada. O melhor dos homens, um homem que mais fez coisas corretas nesse mundo. Eu não estou falando de Jesus, não. Estou falando, pense numa pessoa muito boa. Ainda na sua bondade existe pecado. Ainda no seu ser benevolente existe pecado. E eu falo isso para que venhamos estar no nosso devido lugar, diante de Deus, prostrados, rendidos a Ele, porque só assim nós viveremos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Isso é ser um verdadeiro cristão. Se é fácil, com certeza não é. Porque o Evangelho não só tira a sua glória, não só tira a minha glória, como também destrói as minhas vontades, como também destrói os meus planos, os meus sonhos. Eu nunca entendi. Talvez também prefiro que não entenda. Eu tinha um sonho, há uns 10 anos atrás, que era gravar um CD. Sempre gostei de música. E eu comecei a gravar um CD. Eu brinco com a galera que o CD está no forno. Já queimou, já. Esqueceram lá no forno. E eu te juro, sei lá, eu te falo. Não preciso jurar, não. Eu comecei a gravar um CD, se eu não me engano, o pastor Danilo, ele começou depois de mim. Eu toquei no lançamento do pastor Danilo. Eu segurei o CD do pastor Danilo na mão, e o meu nunca eu vi. Se alguém falasse para mim, eu defenderia com unhas e dentes. O meu chamado, aquilo que eu tenho para a minha vida, é ser cantor. Eu já ouvi tanta profecia que eu ia cantar nos 4 cantos dessa terra, meu Deus do céu. É sério, galera do louvor, é sério. Eu já ouvi a profecia falando que eu ia ser maior. Olha só, essa profecia que a gente ouve. Que o André Valadão. Ele deve ser baixinho, porque só se for isso. Só que uma das coisas que eu nunca percebi nesse estresse todo, que foi a tentação de gravar um CD, é que o tema do CD era Eu Me Rendo. Eu não gravei um CD, mas hoje eu entendo que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Pode ser que talvez você não realize seu sonho. Pode ser que talvez você more sempre de aluguel. Que chato, Alex. Pode ser que você ande de carro velho, você não vai andar de BMW. Talvez você ande só de bicicleta. Tá misericórdia, Alex está amarrado e repreendido, isola na madeira. Mas pode ser. Mas que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Possamos espelhar aquilo que o Evangelho de Cristo demonstra. Que o nosso lugar é prostrado diante de Deus. Que a nossa glória, que a glória do homem, que a sabedoria do homem, nós possamos derramar diante de Deus. E entender que Ele sempre tem o melhor caminho. Porque aquele que esteve disposto a entregar o seu único filho por um pecado que não foi Ele mesmo que cometeu,
o que Ele não pode fazer por nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, e que nos ensine que o Evangelho de Cristo não é aquilo que eu faço, não é aquilo que Deus me habilitou a fazer. O Evangelho, resumidamente, é sobre o que Cristo fez, sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a vitória que Cristo, Ele ganhou na cruz. Que possamos ter isso na nossa mente, possamos entender isso, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.